fazendo um corte daquele momento ali da sociedade e como as coisas funcionavam para hoje, que é essa coisa de um consumo desenfreado e irracional, né? Que é essa geração dos vídeos curtos, do TikTok, a China aí agressivando esse crescimento dela. Tu consegue fazer esse paralelo de como era o consumo, como é que era a sociedade naquele período ali e para agora? Que assim, é um corte de 20 anos, eu sei, mas como é que tu consegue se ver nesses dois ambientes, né? É tão engraçado, né? Eu me vejo assim numa linha cronológica, né? E como as coisas mudaram tanto num período tão pequeno, porque Sim. antigamente as mudanças elas demoravam mais, né? E hoje é tudo muito rápido. Aquele momento de moda era um momento embrionário no Brasil, é onde estavam começando as primeiras faculdades. Eu, inclusive, sou produto das primeiras faculdades de moda. Então, quando se falava em faculdade de moda, pensava-se que a academia entregava para o mercado apenas estilistas, né? E aí, já dentro da Santana, a gente começou a abrir essa conversa de que não eram só estilistas, saíam dali também um leque de outros profissionais, como designer têxtil, comunicadores de moda, pessoas que iam trabalhar dentro do mercado. É um leque tão maior, fotografia, imagem, o leque começou a ampliar. E aí, isso foi muito bom, né? Porque quem estava na academia começou a enxergar outras possibilidades Sim. que não só a profissão do estilista, né? Começar a pensar, poxa, eu estou dentro da faculdade de moda, eu posso aprender a fazer direção de arte, que é uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, né? Quem faz shootings, Sim. catálogos, né? Então, assim, aquele momento ali a gente começou a perceber a ampliar esse leque dos profissionais de moda no mercado. Ainda não existia Instagram, não existia Facebook, eu acho que naquele tempo talvez Orkut, né? Não sei se vocês se lembram lá no comecinho. Então, para levar informação de moda para o mercado, como indústria têxtil, levar a informação de moda para o consumidor, para o nosso consumidor que era o confeccionista, a gente fazia inúmeras viagens estudando comportamento de consumo, o que é que as pessoas estão usando, por que que elas estão usando, as pessoas estão precisando de tecidos que não precisem passar tanto, para diminuir o consumo de energia, enfim, a gente começava a trazer um avalanche de informações para o Brasil, e aí a gente fazia, né, o Café Premier, que visitava 14 cidades em mais ou menos um mês. E aí depois, com o digital, não tinha mais necessidade da viagem, porque a gente já tinha acesso a essa informação através do digital. Just in time, inclusive, né? Just in time. Na hora que a coisa tá acontecendo. E já filtrada, né? Já filtrado e com diversos. E hoje com diversos ângulos, né? É. Você consegue hoje na internet, você ter o ângulo da indústria, você ter o ângulo das marcas, você ter o ângulo do consumidor, né? E de diversas formas. Todos esses personagens que fazem parte do ecossistema, né? De forma instantânea. O difícil é você fazer Hoje é o contrário, né? Difícil é fazer a curadoria disso, né? E comparando essa época com hoje, né? Como é que você vê todo esse trabalho que era feito, esse estudo, para hoje uma coisa muito mais líquida, né? Líquida, chama, né? Uma relação mais volátil, uma coisa volátil. Como é que você vê, como é que você interpreta os dias de hoje nesse sentido, né? Eu até deixo de ver muita coisa para manter minha consciência no lugar, porque eu acho que excesso de informação bagunça a mente. Então, é muito bom você selecionar o que você precisa, depurar o seu conteúdo, porque senão você vai ficar louco e não vai fazer nada. Então, assim, define muito claramente quais as pessoas que você quer seguir, que você acha que tem uma retórica próxima às coisas que você acredita e vai nesses caminhos, porque é óbvio que você não vai conseguir dar conta de uma quantidade de informações, e hoje tem a informação fake, tem a informação real, tem a informação intermediária, né? E tem até artificial então, agora também, que a gente não sabe nem o que é, uma coisa meio híbrida, né? Então é muito importante ter curadoria de informação, até porque um dos nossos maiores ativos é tempo, né? Então a gente não pode dedicar tempo a tudo, a gente precisa selecionar. E eu acho, cara, que a cada dia que passa, né, cada vez mais com todo esse fluxo de informação, quanto mais você for original, que tu estava falando sobre a questão da essência aqui no começo do episódio,
né? Quanto mais as marcas terem a sua identidade muito bem estruturada e formatada, mais, eu acho que mais valor vai ter. Tipo assim, a profundidade, ela tá gerando mais valor, né? Porque tá tudo muito líquido, muito na superfície. Não, e isso faz total sentido, William, porque assim, o que eu percebo hoje, né? Existem muitas marcas plasticamente falando bacanas, Isso. mas sem identidade, porque ela não tem Exato. profundidade. E isso no jogo do tempo vai-se embora que nem um TikTok, né? Que é um vídeo curto. Exatamente. Ou seja, vão surgindo e vão se acabando na mesma velocidade. É porque a imagem você até copia, mas a filosofia não, né? Mas hoje Filosofia é algo muito profundo, né? eu só que acho hoje a imagem, né? Ou seja, esse poder das redes sociais hoje dentro do consumo, ele tá muito forte ainda, né? Ele hoje tá numa hype, vamos colocar assim, né? Sim. Então, assim, isso tem muita força. Tanto que, por exemplo, se você pensar que não importa se você tem uma empresa bilionária como o Grupo Asas, por exemplo, ou mesmo com essas marcas chinesas, né? Como é o caso da Shein, quando você coloca isso dentro do Instagram, todo mundo é igual. Exatamente. As ferramentas do Instagram, o recurso lá do feed, do Reels, do Story, enfim, e todos os recursos que as redes sociais têm, ela é igual para todo mundo. Você não consegue criar grandes diferenciações, tá? Por conta do seu poder econômico, por conta desse tipo, entende? Então, isso confunde muito. Isso é uma coisa que talvez seja positiva pela ótica de possibilitar surgir novas marcas e democratizar um pouco mais o mercado. Ao mesmo tempo, cria poucas raízes, né? Que é o Exatamente. que a gente estava falando no começo. E aí eu queria pegar, Will, só para não perder essa passagem aqui, o lance da curadoria. Tem dois grandes pontos aqui, Johanna, que eu acho fundamental nessa fala e cabe à discussão, né? Primeiro, antes, existia essa curadoria feita pelas grandes empresas, a Santana era uma delas, que fazia todo esse trabalho e trazia esse conhecimento para as marcas, né, as confecções, a indústria como um todo. Tá? E isso era muito bom porque tinha bons profissionais, inclusive como você fazendo esse trabalho, um trabalho sério, ok? Então a gente tinha algumas fontes lá. Ao mesmo tempo, as marcas estavam todo mundo bebendo da mesma, vamos dizer assim, da mesma fonte, vamos colocar assim, né? Uma fonte que tinha esse cuidado de fazer a curadoria. Então, trazer essa diferenciação, por mais que fosse possível, ia muito da genialidade de quem está por trás das marcas, né?